Essas duas atitudes mentais podem estar potencializando a sua ansiedade, fazendo com que ela se torne nociva e atrapalhe a sua vida. Olá, eu me chamo Edilson Júnior, sou neuropsicólogo e possuo especialização em neurociências. Agora vem pra cá e navega comigo nesse universo da neurociência e da psicologia. E o tema de hoje é... Acontece que, psicologicamente falando, a ansiedade faz parte da vida da maioria da população. Ela pode ser gerada por uma situação de risco ou também de ameaça, e ela prepara as pessoas para que elas possam tomar atitudes que venham prevenir ou diminuir os possíveis prejuízos dessa ameaça em questão, ou essa preocupação que paira pela mente dessa pessoa. É como se fosse um software que vem instalado nos seres humanos para que eles consigam detectar perigos com mais facilidade e assim poderem enfrentá-los ou ainda escapar deles. Justamente por conta disso, em boa parte da população, a ansiedade é uma emoção saudável. Isso porque, mesmo aparecendo em diversos momentos da vida, a ansiedade saudável é passageira e não atrapalha no cotidiano, durante o dia a dia. Já a ansiedade patológica pode prejudicar as ações do dia a dia. Isso acontece quando ela passa a se manifestar de forma desproporcional ao problema apresentado ou quando ela passa a se manifestar sem um motivo específico. Nesses casos, é muito comum que ela prejudique múltiplas áreas da vida da pessoa que a está sentindo, como na área profissional, na área acadêmica, na amorosa e por aí vai. Ela pode afetar todos os âmbitos da vida de uma pessoa, mesmo aqueles que parecem não ter nenhuma relação direta com o mal-estar que você sente. Os cientistas têm dado muita ênfase ao papel da intolerância à incerteza e da preocupação. Eles apontam esses dois fenômenos que eu vou falar como dois fatores-chave na manutenção da ansiedade. Isso mesmo, tanto a preocupação quanto a intolerância à incerteza são peças fundamentais, peças-chave nesse processo que estamos falando. Quando eu digo manutenção, eu quero dizer que essas duas atitudes mentais colaboram para que a ansiedade se torne ainda mais forte ou seja mantida por mais tempo. Primeiro, a intolerância e incerteza exercem um papel central que desencadeia toda a ansiedade que nos atrapalha, aquela que chamamos de ansiedade patológica. Uma pessoa que não tolera a incerteza possui uma tendência a reagir negativamente diante de situações em que ela considera que sejam situações problemáticas, duvidosas ou incertas de forma geral. E essa reação negativa pode contemplar tanto as emoções dessa pessoa, os pensamentos, as crenças, como também os comportamentos. Isso porque indivíduos ansiosos possuem tendência maior a considerar situações incertas e duvidosas como estressantes, negativas e que necessitam ser evitadas. Eu vou te explicar como que isso funciona. Como parte do estopim que deflagra essa situação, temos o seguinte. Primeiro, você se vê em uma situação em que você não sabe o que exatamente vai acontecer. Como quando eu preciso pedir um favor, quando tem uma entrevista de emprego, ou uma prova importante, ou simplesmente vou encontrar um familiar ou uma namorada e eu estou com um humor instável. Nessa situação, você, por não saber bem como terminará essa situação, tem um aumento nos pensamentos, na frequência dos seus pensamentos. Daqueles pensamentos do tipo, e se? E se ela recusar me expor para os outros funcionários? E se eu não passar em mais essa entrevista de emprego? E se eu não passar na prova? E se ela começar a ficar irritada e gritar comigo? E se eu começar a chorar? Junto do aumento desses pensamentos vem o aumento da preocupação. Depois que esse processo tem início em você, algumas crenças específicas contribuem para que esse processo fique cada vez mais forte. Isso mesmo, existem tipos de crenças específicas dentro da psicologia que são bem estudadas e são chamadas de crenças nucleares ou intermediárias. Se você ainda não aprendeu o que são crenças e quais os seus tipos de acordo com a psicologia, confere no meu canal para você ficar por dentro. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu sempre vou postar conteúdos que se relacionam a esse tema. A crenças nucleares, por exemplo, e intermediárias, porque elas são os pilares que sustentam a nossa personalidade. Ativando o sininho e se inscrevendo, você vai ser notificada quando tiver vídeo novo. Bom, mas voltando nessa situação, diante do aumento da preocupação e da ativação de crenças nucleares e intermediárias, você acredita com muita convicção que é a preocupação que te faz evitar surpresas desagradáveis ou que, preocupando-se, você vai evitar que coisas ruins aconteçam. Em decorrência dessa série de processos, gera-se a ansiedade.
Como a vida é repleta de incertezas, a pessoa, ou melhor, você ansiosa, sempre encontra motivos para se preocupar. Essa é uma explicação realmente muito simples de como esse processo se dá na mente de uma pessoa ansiosa. Mas, diferente dessa minha explicação, esse processo é muito mais complexo do que você imagina. Uma pessoa ansiosa lida frequentemente com a crença de que ela tem o poder de impedir que todas essas coisas ruins aconteçam. Sua mente afirma que a segurança dela depende completamente da sua capacidade de controlar todos os fatores do seu ambiente e que, se tudo não estiver dentro do seu controle, haverá problemas. Acontece que frequentemente essa pessoa também percebe o fato óbvio de que é impossível ter tudo dentro do seu controle. Porém, a própria percepção disso faz com que essa pessoa se sinta ainda mais ansiosa, ao invés de aprender a abrir mão do controle total ou ainda a ter formas mais saudáveis de lidar com a sua incerteza. De fato, uma pessoa ansiosa consegue ter mais benefícios vivendo dentro de uma rotina minimamente organizada, que possibilita a ela prever riscos. Porque isso a protegeria de ser constantemente atrapalhada com os cenários ruins que a ansiedade a faz pensar. Ao mesmo tempo, essa pessoa também precisa cultivar o equilíbrio e a crença de que o controle total de todas as situações é um alvo impossível de ser batido. Portanto, você deve abrir mão desse controle absoluto. Viver com a incerteza não é necessariamente um fato terrível que deveria ser evitado. Talvez por isso que em várias religiões no mundo afora se observa a seguinte frase: entrega nas mãos de Deus aquilo que não está no seu alcance. Para aquelas pessoas que não possuem uma fé em uma divindade, apenas se permita reconhecer o quão pequenos somos diante do universo de possibilidades. Assim, é impossível prever tudo, ter o controle de tudo o tempo todo. Além disso, a nossa constante lapidação da nossa própria capacidade de lidar, de enfrentar os problemas, com o foco na solução deles, também é uma forma importante de manejar essas crenças. Ou seja, perceber que a forma como estamos enxergando a situação pode não estar 100% dentro do que é mais saudável. E perceber isso nos ajuda a enfrentar os problemas de uma forma mais adaptativa. E olha, se você gosta desse assunto, ou isso é uma realidade na sua vida e te incomoda, eu te convido a conhecer o e-book Cartas a uma Jovem Ansiosa. Eu vou deixar na descrição um link onde você consegue adquirir um. Se você gostou desse vídeo, eu realmente espero do fundo do coração que você passe a perceber melhor esses mecanismos agindo em você. Se você gostaria de aprender mais sobre formas melhores de resolver os problemas e como abrir mão da necessidade de controlar tudo, fica com o vídeo que eu vou deixar no card aqui pra você. Bom, isso é tudo, por hoje é só, até a próxima, fui!